como barro, cheio de lama, cheio de pedras, cheio de farpas. E aí o oleiro vai pegar esse barro e ele vai começar a tirar toda a sujeira, tudo aquilo que está introduzido dentro daquele barro. Para quê? Para fazer daquele barro um vaso que bem lhe parecer. É bem verdade que existem cerca de mais de 200 tipos de barro, mas só um tipo de barro é feito o homem e a mulher. E é interessante, porque Deus visita Jeremias. Quando Deus manda Jeremias descer à casa do oleiro, existem aqui algumas lições que Deus está querendo ensinar a Jeremias e a ensinar Israel. Tudo que você passa na sua vida tem um ensinamento de Deus para você. Qual é o problema? Existem pessoas que vão sendo modeladas em processos pelo próprio Deus e não entendem que é Deus que está no controle e que está modelando aquela pessoa para que Deus possa usá-la no seu tempo presente, para que Deus possa usar também no tempo futuro, ao ponto em que esse vaso não se torne um vaso de vergonha, não se torne um vaso de prata, não se torne um vaso de ouro, mas um vaso de barro. Por que um vaso de barro? Porque todas as vezes que Deus precisar modelar o vaso, ele terá que descer à casa do oleiro. E na medida que o oleiro, que é Deus, vai modelando a minha vida e a sua vida, se nós quebrarmos ou estragarmos na mão do oleiro, ou glória, ele vai refazer o vaso de novo. O problema é quando se quebra na mão dos homens. O problema é quando se quebra na mão do diabo. O problema é quando o vaso é quebrado em outras circunstâncias. Quando o vaso é quebrado na mão do oleiro, o oleiro vai fazer dele um vaso melhor. Remante o revasnai. Ele vai tirar as quinas, ele vai aparar as quinas, ele vai tirar as pedrinhas, ele vai tirar toda a sujeira de dentro daquele barro e vai confeccionar o vaso como bem lhe parecer. Em toda a história da humanidade, o homem sempre quis se destacar e se elevar acima dos outros. As pessoas sempre querem subir, ter fama, reconhecimento, dinheiro, status. Mas nós, cristãos, para nós, o caminho é diferente. Se queremos crescer, precisamos descer à casa do oleiro. É um caminho inverso daqueles que muitas vezes estão lá fora, presos a tantas coisas, ao orgulho, à vaidade, ao dinheiro, a tantas coisas lá fora. O nosso caminho é contrário. Ao invés de nós corrermos atrás disso, nós precisamos descer, porque na medida que você desce a casa do oleiro, o oleiro que é Deus vai te fazer chegar nos lugares que Ele tem para a sua vida. Cante o revasnai. Ele vai modelando você para cada situação, para cada momento, para cada adversidade que você terá que enfrentar na sua vida, na sua trajetória, no seu casamento, na vida dos seus filhos. É o oleiro que vai trabalhando você, é o oleiro que vai modelando você para suportar todos os processos de um vaso pronto. Perceba que tem gente que tem pressa em ser vaso, e na verdade todos nós precisamos primeiro passar pelo processo do barro. Por quê? Porque depois que nós nos tornamos vaso, o oleiro vai colocar as suas especiarias, ele vai colocar dentro do vaso os seus talentos, ele vai colocar dentro do vaso os dons, ele vai colocar dentro do vaso o fruto do Espírito, que é amor, e dentro do amor tem longanimidade, tem temperança, tem domínio próprio.
próprio, ele vai a sete cante o revaznai. Mas para isso acontecer, o nosso caminho é diferente daqueles que estão atrás da fama, que estão atrás do status, do reconhecimento, do dinheiro. Remante o revaznai. Deus só quer que nós desçamos, porque na medida que você desce, Deus vai te dando estrutura. Na medida que você desce, Deus vai te modelando ao ponto de suportar coisas que sobrevirão na sua história, que as pessoas olharão para a sua vida e dirão: como é que ela suporta? Como é que ele suporta isso? E aí o oleiro está dizendo: eu preparei o vaso. Eita, remante o Kevin Narassai. Eu modelei um vaso para suportar os dias bons, mas também para suportar os dias maus. E o interessante é que a primeira lição de Jeremias 18 é: levanta-te. É Deus dizendo: Jeremias, levanta. Se Deus está mandando Jeremias levantar, é porque Jeremias estava deitado, é porque Jeremias estava acomodado, é porque Jeremias já estava já se acostumando com a situação vivenciada. Deus visita Jeremias e a primeira lição que o oleiro vai dar no vaso, ou que o oleiro vai fazer no barro, é: levanta-te. É Deus dizendo para a gente aqui: levanta-te. Levanta-te diante desta circunstância, levanta diante desse vento, levanta diante dessa adversidade, levanta diante desse vento forte, levanta diante desse mar bravio. É para você levantar. Você já percebeu que diante das circunstâncias que estão tentando no pique a folha, cante o revaznai, tentando te sufocar, se você ficar lá, você vai parar, você vai morrer. Por que, apóstolo? Porque muitas vezes as pessoas vão passar por você e vão olhar e não vão estender as mãos nesses processos. Deus está dizendo para pessoas aqui: levanta-te. Eu preciso de você de pé, eu não preciso de você deitado, eu não preciso de você levantado, revale a séria, eu não preciso de você acomodado, eu preciso de você de pé. Deus precisa de nós de pé. Então a primeira atitude, a primeira lição que Deus quer nos dar nessa noite é: levanta-te. Ah, apóstolo, não sabe o que eu estou passando, é por isso que eu estou acomodado, é por isso que eu não oro mais, é por isso que eu não oro mais de madrugada, é por isso que eu não leio mais a Bíblia, é por isso que eu não jejuo mais, é por isso que eu não faço isso ou aquilo, é por isso que eu não me envolvo mais, é por isso que eu não reúno mais com a minha família. E Deus está dizendo: levanta-te. Levanta-te. Se você não se levantar, essa depressão vai te pegar. Se você não se levantar, esta enfermidade vai te aprisionar. Se você não se levantar, a sua vida espiritual vai morrer. Porque tem gente que olha para a vida espiritual e não entende que a nossa vida espiritual é pautada de tratamento. Como você se alimenta fisicamente, também a sua vida espiritual também precisa ser munida de alimentação. Porque se você não se munir espiritualmente, uma hora ou outra você pode morrer diante dos ventos. Você já prestou atenção que os ventos de um tempo para cá têm vindo com mais veemência, com mais força, desde o processo da pandemia? Então perceba que Deus quer que você levanta. Deus não trabalha com gente acomodada. Deus não trabalha com gente que aqui para mim está bom. Eu cheguei até aqui, está bom. E cá para nós, até andar com gente assim é ruim para a gente, sabia? Porque são pessoas que nos fazem estagnar em degraus e a gente não sai do lugar. Eu conheço gente que não saiu do lugar há 20 anos atrás, porque não se levanta. E a ordem de Deus para mim e para você hoje é: levanta-te. Levanta-te. Ô Jeremias,
dispõe, levanta. Porque na hora que você se levantar, eu vou fazer o resto. É Deus dizendo mais ou menos assim: se você se posicionar, eu garanto o resto. Se você fazer o que é para fazer, eu faço o resto. Agora, se você não se posicionar, eu não posso te pegar à força. Quem está aí, diga glória. A Bíblia diz que não é nem por força e nem por violência, é pelo Espírito. Se você se levantar e falar: eis-me aqui, o céu vai derramar uma nova porção dentro do vaso, para você caminhar mais 1 milha, 2 milhas, 3 milhas, quantas milhas forem necessárias. Então a primeira lição é: levanta. Lembra de Josué? Josué capítulo 1, Josué está desanimado. Aí o Senhor vem e fala: dispõe, esforça-te e tem bom ânimo. Josué também estava no mesmo estado de Jeremias. E Deus diz: levanta. Deus só manda levantar quem está deitado e não percebeu que está deitado. Deus só manda levantar quem deitou. E qual o problema? Tem gente que deita e não percebe que está deitado. E o diabo começa a atacar, o diabo começa a lançar suas flechas, a circunstância começa a cercar, e a pessoa não consegue perceber que existem situações que está colocando essa pessoa deitada. E Deus está dizendo: eu quero você de pé. Olha para esse irmão e diga: Deus quer ver você de pé, não deitado, não acomodado. Diga para ele: você só vai chegar se você estiver de pé. Aqui não tem, mas eu conheço gente que diz assim: o fulano está assim, o fulano está cresceu espiritualmente, ministerialmente, financeiramente, e não sei o que, e pá. Mas quando você pega a pessoa que avançou, ela levantou, ela está correndo atrás. Eu conheço gente que está correndo atrás do tempo que se perdeu diante da pandemia, um exemplo. Eu conheço gente que quando não podia vir no culto, está correndo atrás do tempo que não podia estar no culto. Que é Lemaia, Tchele, Vara, Súria. Mas eu também conheço gente que está deitada. Eu dizia para alguém esses dias: a minha casa, se nós olhássemos as circunstâncias que têm sobrevindo sobre a nossa vida, nós poderíamos estar deitados, depressivos, indagando a Deus: Deus, cadê o Senhor? O bom é que nós conhecemos o nosso Deus. Segundo, nós sabemos quais são os propósitos de Deus. Quando você está de pé, tudo que Deus faz você entende. Até quando Deus recolhe alguém, você sabe que Deus tinha um propósito para que o nome dele fosse glorificado. Mas pensa, a gente deitado, o vento vem e a gente não entende, porque o vento está assolando a nossa casa, ou a nossa vida, ou as nossas finanças. Dispõe. Levantar-se é tomar uma atitude, é se dispor, é sair de um estado de acomodação e colocar-se na posição. Deus quer que você se posicione para Ele fazer a vontade dele na sua vida. Enquanto você não se levanta, Deus não pode atuar, porque Deus não quebra princípios. Somos nós que quebramos princípios, Deus não. Deus não pode ir contra a sua própria palavra. Se eu e você não se levantarmos, o Senhor não vai pegar a gente e levantar. Existem momentos da nossa vida que somos nós que precisamos nos levantar, e é o que está acontecendo com Jeremias. A segunda lição é descer a casa do oleiro. Primeiro eu me levanto,
eu me posiciono. Depois que eu posicionado, eu tenho que descer a casa do oleiro. Para quê, apóstolo? Para ouvir as instruções de Deus. Quantos cristãos não ouvem mais a instrução de Deus e vai fazendo as coisas de forma aleatória e depois vem as consequências? Por quê? Porque não tinha direção de Deus. Existem circunstâncias e situações porque Deus não direcionou, Deus não deu uma direção. Toda vez que nós descemos a casa do oleiro, é para Deus nos dar uma direção. Isso aqui não é para fazer, isso aqui eu posso fazer, isso aqui Deus não quer que eu faça. É direção. É direção para a esposa que precisa ser sábia. Como eu recebo instrução? Descendo da casa do oleiro. Porque no nosso tempo presente é mais fácil desquitar-se ou divorciar-se do que ser sábia. Nós estamos vendo muitas circunstâncias. Eu estava vindo a caminho da igreja e meu telefone já tocando de pessoas com problema no casamento. E o que é isso? Muitas vezes é a falta de descer para ouvir a instrução de Deus. Isso serve para mim, serve para a bispa, serve para você. Nós precisamos descer para ouvir as instruções de Deus, seja em qualquer área da nossa vida. A gente não pode dar um passo sem a direção, sem ouvir o que Deus quer que a gente faça. Quem está aí, diga glória. Descer significa se humilhar diante do Senhor, reconhecer que nada somos. O Senhor não está descendo diante dos homens, porque tem gente que tem medo de descer diante dos homens e os homens humilhar. E verdadeiramente, tem gente que humilha. Tem gente que se ele puder acabar com você, ele acaba. Tem gente que ele nunca vai lhe dar uma palavra de encorajamento ou vai dizer, olha, eu estou vendo o seu sucesso, parabéns. Mas quando você desce em humilhação na casa do oleiro, é para o nosso próprio bem. O oleiro não quer o que eu tenho, porque eu sou dele. O oleiro não quer o que você tem, porque tudo que você tem é dele. Foi ele que te deu saúde, foi ele que te deu força para trabalhar, comprar, edificar e construir. Quem está aí, diga glória. Então descer significa se humilhar. Se humilhe debaixo das onipotentes mãos de Deus, porque no devido tempo Deus te exalta. Talvez agora você está passando por um processo de humilhação. E todos nós, ou quase todos nós, já passamos por esse processo de humilhação. E muitas vezes para Deus dar humildade. Tem hora que Deus permite humilhação para tirar o orgulho do barro e colocar humildade. Desça a casa do oleiro. Para quê? Para você ouvir as instruções do Abba. Quanto tempo você não ouve Deus? Quanto tempo você não chora na presença dEle? Quanto tempo você não ouve aquela voz suave que entrava no seu lugar de intimidade, na oração ou na leitura bíblica, e o céu está dizendo, desce, porque eu quero falar com você as minhas palavras. Olha para esse irmão e diga a terceira lição. Diga para ele, somos barro, e o barro não tem valor. Você viu os outros vendendo barro aí? Uma loja vendendo barro. Barro não tem valor, irmão. É por isso que o oleiro, o próprio Deus, está usando como figura o barro.
Porque o barro não tem valor. Muitas vezes é assim comigo e com você. Para muita gente, você não tem valor. Mas para o oleiro, oh glória, para o oleiro você tem um valor extraordinário. Talvez para as pessoas elas não veem em você talento, mas o oleiro já viu qual é o seu talento. Talvez para muitas pessoas elas não veem o seu potencial, mas o oleiro sabe aonde está o seu potencial. O barro é matéria-prima do oleiro. Você nunca verá pessoas brigarem ou reinos guerrearem por barro. Eu nunca vi. Olha, estão guerreando lá na Rússia por causa de barro. Ucrânia está em guerra por causa de barro. Brasil está em guerra por causa de barro. Por que eles guerreiam? Por que eles brigam? Por ouro, por prata, por pedras preciosas, por dinheiro, por petróleo, por poder. Tem gente que briga ou que guerreia por esses itens. Mas você nunca vai ver alguém guerrear por barro. Porque barro não se tem valor. É Deus dizendo assim: você só tem valor porque eu te fiz um vaso. Eu vou repetir. Você só passou a ter valor diante dos homens porque eu limpei você, eu modelei você e eu te fiz um vaso. Lembra quando você não era vaso? Você não tinha respeito. Tem gente aqui que as pessoas olhavam e diziam: quem é esse aí? Chegava no ambiente, porta não se abria, não se tinha confiança em muitos de nós. Mas aí o oleiro disse: eu vou dar jeito nesse barro. Oh glória. Para a sociedade, muitos barros não tinham valor, mas o oleiro disse: eu vou fazer um grande vaso. Eu vou colocar a minha essência dentro desse vaso. Oromai tu revas na biotéria, duremam tu remando e açúbia. É Deus dizendo: enquanto as pessoas acham que você não tem valor, o céu todos os dias investe em você em níveis que ninguém consegue investir. Se eu tirasse esses 26 para 27 anos, todo o investimento que Deus fez em mim, não tem faculdade, não tem dinheiro nesta terra que pague o investimento de Deus sobre a minha vida. A mesma coisa é com você. A mesma coisa é com você. Então você não vai ver pessoas brigando por causa de barro. Vai brigar por causa de ouro. Tem gente brigando até pelos bens de gente que ainda está vivo. Candonou-se a canto revana. E tem gente que briga depois. Não espera nem o corpo esfriar, como diz aí fora. Já está em guerra. Mas você não vê ninguém brigando por barro. Quem é que brigou por causa de você? Quem é que brigou por causa de mim? Quando nós era barro. Tem gente aqui que nem a família brigava por você. Quem está aí, diga glória. Tinha gente que a família falava: é bom que fique bem longe mesmo. Aí o oleiro disse: não, eu vou tratar esse barro, eu vou tirar as impurezas desse barro e eu vou fazer um grande vaso. É Deus dizendo assim: toda vez que o diabo tentar te pôr para baixo, eu tenho palavras para te pôr para cima, porque tu és vaso precioso nas minhas mãos. Se nós não estivermos nas mãos do oleiro, nós não temos valor, irmão. Perceba que só tem valor quem tem dinheiro, quem tem nome. Quem está aí, diga glória. Tem gente que quando chega alguém que ele tem nome, recurso, a pessoa falta deitar.
e passar em cima. Estou mentindo? Aí chega a pessoa lá, chega lá mal vestido, chega lá de chinelo para você ver, de bermuda, de regata, chega lá, vai dizer, ih. Até na loja, irmão, se você chegar numa loja para comprar e a pessoa não saber quem é você, se você chegar lá mal vestido, muitas vezes vão nos julgar pela aparência. Aí você fala assim, eu quero aquela roupa, e a pessoa fala, oxe, mas agora eu não quero comprar para você não, me chama um outro vendedor, você me tratou mal na entrada. Eu conheço gente que direto faz isso lá, meu filho, vamos trocar o vendedor porque você olhou para a minha aparência. Tem gente que só olha para a nossa aparência, só que o olheiro está dizendo, eu sei do seu valor. A quarta lição, para mim tomar ensejo e orar com você: o barro não tem querer, o barro não tem valor e o barro não tem querer. Nós estamos vendo Califórnia crescendo, sim ou não? Eu cheguei aqui, tinha 6 mil habitantes em 2007. Alguns dizem que já chegou nos 10 mil, outros falam que passou um pouquinho, outros falam que chegou a 9 mil e pouco, mas cresceu. E crescendo a gente vê muitas construções, muitas datas. E dentro das datas tem o que? Barro. E você nunca vai ver o barro ter querer. Ó, vocês não me cortam aqui, vocês não passam trator aqui. Quem está por cima do barro passa o que quiser, constrói um andar, 2 andar, 3 andar, porque o barro não tem querer. Desde o momento que você entregou a vida para Jesus, não é você que manda mais na sua vida, irmão. E esse é um problema para os cristãos desse tempo. Eles não entendem, tem gente que até hoje não entende, que a nossa vida não é mais nossa, que a gente precisa andar como o oleiro quer que a gente ande. Você tem orado e perguntado, oleiro, Deus, como é que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu abrace, o Senhor quer que eu dê, o Senhor quer que eu assista, o Senhor quer que eu abrace. Porque barro não tem querer. E Isaías 45:9 trata disso. Porventura dirá o barro ao que o formou, que fazes? O barro não tem poder, não tem força de querer com aquele que o formou. Toda vez que você lutar contra Deus, é você que vai perder. Toda vez que eu lutar contra Deus, sou eu que vou perder. Eu aprendi que todas as vezes que o oleiro fala uma coisa, mesmo eu não gostando, eu preciso acatar e obedecer. Porque a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Eu me lembro que eu estava em Apucarana em 2019. Deus trouxe uma missionária que há 10 anos eu não via, missionária Rita. Ela não sabia onde era a minha casa, mas ela estava orando e há 3 dias o Senhor incomodou ela para me entregar uma profecia. Mas ela não sabia onde eu morava dentro de Apucarana. Então ela ligou para a missionária Cida, a Cidinha, nossa amiga, e a Cidinha levou ela em casa. Quando ela chegou em casa, ela disse: tem 3 dias que o Senhor me incomoda para te entregar um recado. E ela já entrou dizendo: assim te diz o Senhor. Eu disse: misericórdia. Deus está mandando você voltar para a cidade de Califórnia. Algumas coisas saíram da direção e eu, Senhor teu Deus, vou colocar tudo no seu devido lugar. Eu fiz uma reunião depois que a profetisa foi embora. Sentou eu, a bispo saudoso, e nós conversando. Nenhum de nós queríamos voltar, porque nós estávamos bem naquele tempo e naquela localidade, e vendo a obra do Senhor avançar. Só que
na nossa conversa, nós dizemos: se Deus mandou a gente voltar, a gente vai voltar, mesmo contra a nossa vontade, porque barro não tem vontade. Quem está aí, diga glória. Nós voltamos, e você conhece o restante da história. 3 meses depois, o meu filho é diagnosticado com câncer. Eu começo a entender por que eu precisava de voltar. Nós somos barro. Nós não temos que... Hoje eu não quero ir na igreja. Hoje eu não quero ir no culto. Hoje eu não quero ir na campanha. Hoje eu não quero cantar. Hoje eu não quero orar. Imagina se Deus fecha o céu e fala: hoje eu não quero te abençoar. Hoje eu não quero te dar saúde. Hoje eu não quero te dar vida. Imagina se Deus fosse igual a gente. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então o barro não tem querer. O barro não tem vontade própria. Minha vontade quando eu cheguei de Belo Horizonte era ficar uns 4 dias. Em casa não tem rede, né? Deitado. Irmão Peterson sempre vai para Minas. É muito chão, irmão. Sangue e fogo. E eu com muito sono, tive que parar 2 vezes. A viagem que era 13 horas, deu 21. Eu digo: Jesus, tem misericórdia. Cheguei com 13 horas na volta. Oh glória. Mas eu queria descansar, mas eu não tenho vontade própria, nem eu e nem a minha casa, porque nós somos barro na mão do oleiro. Fomos com o nosso compromisso, fomos assistir a Tainá. Então entenda, você não pode ter vontade própria. De vez em quando a gente tem mais vontade, mas o oleiro está falando: não, isso aqui não vai dar certo. Isso aqui não é bom para você. Isso aqui não vai te fazer bem. Eu estou com uma vontade, não vou nem falar, irmão. Eu estou com uma... É o que o Senhor está trazendo aqui para mim. Eu estou com uma vontade, o Senhor está dizendo: mas isso aí vai te fazer mal. O texto fecha. O oleiro não tem que dar explicação. É por isso que eu estou vendo gente entrando em conflito. Porque quer. Que isso, apóstolo? O oleiro não vai ficar dando insatisfação, irmão. Ó Denis, eu estou levando o Gabriel, eu estou levando a sua mãe, eu estou levando... Não, irmão, ele é Deus. Ele é Deus. Deus não precisa ficar dando justificativa para você, porque você é barro e Ele é o oleiro. Agora, se você for espiritual, tudo que acontecer na tua vida, você vai entender por quê. Porque tudo que acontece na nossa vida, Deus vai nos responder depois. Então não se pare nos conflitos. Não entre em conflito à toa, dizendo: eu não sei porque aconteceu isso. Eu não sei porque veio esse incidente. Eu não sei porque esse problema. Tudo tem um propósito. Ou de te amadurecer, ou de fazer alguém melhor, ou de ter mais compaixão, mais empatia pelas pessoas. Eu vejo gente passando cada vento e Deus querendo ensinar ele alguma coisa e ele não aprende, irmão. Eu termino a minha fala para orar com você. No processo do Gabriel, eu entendi de imediato que eu precisava assistir cancerígeno. Eu não fiquei um ano e meio. No primeiro mês eu disse: Deus, já entendi. Aí tem hora que você está passando coisa e é o oleiro que está permitindo. Para quê? Para você aprender a lição que ele quer lhe dar. E você não aprende. Quem está aí, diga glória. Talvez a lição é que talvez só tem confusão lá e o oleiro está permitindo a confusão para você não misturar mais aquele nível de pessoa. Talvez Deus está permitindo a enfermidade porque Ele vai te usar para curar pessoas. Talvez o oleiro está permitindo a afronta porque você vai ter sabedoria quando for afrontado, e quando alguém estiver sendo afrontado, você vai ter palavra dizendo: não, desvia disso. Aí se você não passar por isso, você vai assim, bate de frente.
Aí tem gente que bate e se machuca. Tem gente que bate de frente com gente que tem mais autoridade e nunca mais se levanta. Porque quebra princípio. Desce a casa do oleiro. Primeiro levanta. Essa igreja sempre foi uma igreja de oração. Essa igreja sempre foi uma igreja de monte. Sempre foi uma igreja de busca. E se nós não nos posicionarmos como vaso para buscar a Deus, mas o fulano não quer, não tem nada com o fulano, o negócio é com o eterno. Eu sei do nível que eu preciso. Eu dizia ao pastor Sebastião, eu sei das minhas guerras. Eu sei que luta é manter essa casa, é manter a Pucarana, é manter Sarandi, é assistir pessoas que estão em vários lugares, que estão debaixo da minha cobertura. Então eu não posso ficar esperando alguém se levantar para buscar. Eu preciso me levantar e buscar todos os dias para permanecer de pé. Se coloca sobre os pés. Você